A monarquia é um dos grandes governos, pois assim como o poder doméstico é, de algum modo, a monarquia de uma casa ou família, a monarquia é uma espécie de regime paternal e familiar de uma cidade, de uma nação ou de várias. Aristóteles, A Política. Pertencendo, porém, a um só governo justo, o governo justo, chama-se ele propriamente rei, donde o dizer por Ezequiel, o Senhor, o meu servo Davi será rei sobre todos, e ele ser-lhes-á de todos pastor. Daí, manifestadamente, se mostra fazer parte do conceito de rei, ser o que preside único e pastor que busca o bem comum e não o interesse próprio. Tomás de Aquino, do Governo dos Príncipes. O sistema monárquico está na base das grandes civilizações da humanidade. Centro no qual brotaram as religiões, a cultura, a educação, a monarquia, de fato, fundamentou nossa história, estruturou-a desde a Grécia Antiga. Em nosso particular caso temporal de estudo, a Idade Média Ocidental, a mescla histórica do sistema monárquico com o cristianismo forjou os ideais mais elevados daquele mundo. Trata-se, portanto, de nossa pátria civilizacional. Posteriormente, na modernidade, as monarquias comandaram o devir político dos países, para usar uma bela expressão do historiador francês Emmanuel Leroy-Ladurie. Mas elas estabeleceram um pacto de ordem social ao proporcionarem um sólido pilar afetivo no qual o mundo cristão se desenvolveu, além de solidificarem os belos conceitos de dignidade e de justiça, de resto, ideais também filosóficos clássicos, isto é, oriundos do mundo greco-romano. Assim, ao criar também o senso de nação, as monarquias cristãs fizeram história, são parte dela. Portanto, quais são seus alicerces? Quais são seus modelos régios paradigmáticos? Narrarei aqui 3 dos mais representativos exemplos históricos de seu período gestatório, dos séculos 4 ao 6. Os imperadores Constantino e Teodósio e o rei franco Clovis, para assim tentar construir minha trama e apresentar a gênese da monarquia no Ocidente cristão. As bases da sociedade ocidental, o cristianismo e Constantino. Após invocar como aliado em suas orações o Deus do céu, seu verbo e o próprio Salvador de todos, Jesus Cristo, Constantino avançou com todo o seu exército para conseguir para os romanos sua liberdade ancestral. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. O primeiro fundamento do edifício de nossa civilização foi o cristianismo. E, por mais etéreo que isso possa parecer politicamente, tudo começou com um sonho, o de Constantino. In hoc signo vinces. Sonho tido pelo imperador na véspera da vitoriosa e famosa Batalha da Ponte Milvia, perto de Roma. Após sua conversão, o imperador não permitiu mais ser adorado como um deus e deixou de ser representado como a encarnação do sol. Notável transformação, lenta porém profunda, duradoura revolução das consciências. A conversão de Constantino já foi um dos temas mais debatidos da historiografia, pelo menos desde que a história se constituiu como ciência. No século XIX, Jacob Burckhardt inaugurou a hipercrítica histórica em relação ao tema. Em sua obra Do Paganismo ao Cristianismo, o historiador suíço lançava a interpretação oficial. O famoso prodígio que Eusébio e os que escrevem, inspirando-se nele, nos contam que ocorreu na campanha contra Maxêncio, deve ser eliminado da exposição histórica, porque sequer tem o valor de uma lenda ou origem popular, pois foi contado muito depois por Constantino a Eusébio e descrito por este de forma deliberadamente enfática e confusa. O imperador jurou ao bispo que não era um conto, mas que viu de verdade aquela cruz no céu com a inscrição, com este sinal vencerás, e que Cristo se lhe apareceu em sonhos, etc. Mas a história não tem muita relação com um juramento de Constantino o Grande, pois, entre outras coisas, ele mandou matar seu cunhado, depois de tê-lo assegurado do contrário, sob juramento. Tampouco Eusébio é muito honesto para não inventar 2/3 partes do conto. Acriticamente, centenas de livros e teses foram lançadas no mundo com esse preconceito intrínseco. A conversão de Constantino foi mentirosa e provavelmente se deu por pragmatismo, oportunismo, espécie de maquiavelismo político avant la lettre.
E qual era a base para Burckhardt afirmar que Constantino inventou a história Eusébio? Simplesmente a distância entre a redação do fato e o fato em si. Além, é claro, de uma postura que, mais tarde, se tornou corrente entre os historiadores, especialmente os marxistas. Até que se prove o contrário, todos são culpados, especialmente os cristãos. Procedimento mental posteriormente criticado por Henri e René Marrou e definido como uma superexcitação do espírito crítico. Não, o historiador deve ter uma postura oposta, creio. Como costumeiramente realizamos uma investigação retrospectiva, a suspeita a priori das fontes faz com que o historiador não consiga reconhecer o significado real e o valor dos documentos que investiga. Certa vez afirmei que uma atitude desse tipo é tão doente e perigosa em história como na vida cotidiana. Uma bela imagem sobre o sonho de Constantino. Pode descer. Detalhe do afresco de Piero della Francesca, O Sonho de Constantino, na capela Maggiore da igreja de São Francisco, em Arezzo. 2 guardas e o servo do imperador à cabeceira do catre velam o sono que transformou o mundo. Acima, o céu é rasgado por um esvoaçante anjo que incisivamente aponta para a tenda do imperador, que tranquilamente sonha, conferindo-lhe a veracidade ao seu devaneio onírico. Bem, Burckhardt acredita e não acredita em Eusébio. Crê quando ele diz que Constantino lhe contou a história muito depois, mas não crê em seu conteúdo. Ou seja, acredita quando o crido está de acordo com suas crenças. O mito da falsa conversão de Constantino só começou a ser desmontado recentemente. Paul Vine fez uma minuciosa análise das fontes acerca do tema, inclusive de Lactâncio, e concluiu: o mais simples é supor que a memória de Eusébio estava confusa. Melhor, em seus escritos há 2 camadas sucessivas de redação. É provável que inicialmente ele soubesse poucas coisas sobre o sonho. Porém, mais tarde, o próprio Constantino, sob juramento, descreveu-lhe com precisão o crisma. Seja como for, cínicos ou não, os historiadores concordam que, a partir de então, o poder romano e a religião cristã estariam sedimentados em um só corpo, especialmente depois que Constantino, já como imperador cristão, convocou o primeiro concílio ecumênico da Igreja, o de Nicéia, na Anatólia, aquele que definiu o credo, Christianitas. A participação e o interesse do poder político na religião católica estavam inaugurados. O Império Romano e sua antiga civilização foram, assim, unidos ao Cristo. Desse modo, a Europa medieval se desenvolveu e se civilizou estribada nos ideais éticos e normas de conduta cristãos. Equilibrado juízo de Charles William Prévité-Orton antes da blitzkrieg materialista do século XX. Assim, a Idade Média recebeu e incorporou a herança da civilização greco-romana. Entre mentes, a Igreja se estruturava. E talvez seja melhor definir de antemão os significados da palavra Igreja para esses séculos. 1. O corpo místico cristão. 2. A comunidade local presidida por um bispo. 3. A construção na qual se realiza o culto. E 4. A organização cristã de um determinado território. Pois, normalmente, quando dizemos a igreja, os ouvintes odiernos costumam pensar na estrutura institucional surgida após o Concílio de Trento, anacronismo de nossos tempos. Nesse período de gestação da Europa, as igrejas eram comunidades autônomas, com seus bispos eleitos pela comunidade e assistidos por presbíteros, sacerdos, diáconos, subdiáconos, além de exorcistas, acólitos, leitores e diaconisas. O cristianismo deu às mulheres uma nova posição, e elas eram as mais zelosas, convertidas e as mais eficazes missionárias domésticas, como veremos no caso da monarquia medieval. As rainhas tiveram um papel fundamental na cristianização das monarquias bárbaras. É desse período a afirmação da primazia do bispo de Roma.
Dois dos documentos mais antigos que corroboram esse fato são a Carta de Clemente aos Coríntios, documento em que o Papa Clemente I intervém em uma querela na Ásia Menor e dirime o problema, e a Carta aos Romanos do bispo Inácio de Antioquia, na qual este afirma o primado da sé de Roma. Uma das primeiras manifestações da supremacia, melhor dizer, primazia, do poder espiritual sobre o temporal, ocorreu com o imperador Teodósio I, o mesmo que, em 380, fez do cristianismo a religião oficial do império. Edito de Tessalônica. A história é muito paradigmática daqueles tempos turbulentos. O imperador publicara um decreto que condenava à morte quem praticasse a pederastia. O governador imperial da Tessalônica, Boterico, aplicou a lei e prendeu um conhecido auriga que havia seduzido um servo do imperador. A população exigiu sua libertação. Como o governador se opôs, o povo dominou a guarnição e o linchou, desfilando vitoriosamente pelas ruas com partes de seus membros como estandartes. Furioso, Teodósio ordenou represálias. A população foi convidada para assistir jogos no hipódromo. Escondidos, soldados massacraram cerca de 7.000 pessoas, no episódio que entrou para a história como o massacre de Tessalônica. O imperador expediu uma segunda ordem que atenuava a primeira, mas chegou tarde. Ambrósio, bispo de Milão, escreveu ao imperador e disse que não celebraria missa em sua presença até que demonstrasse publicamente arrependimento. Pode subir. O que poderia eu fazer? Não escutar? Mas não poderia fechar os ouvidos com cera, como contam as antigas fábulas. Devo dizer o que ouvi? Mas fui obrigado a evitar justamente o que temia pudesse ser provocado por suas ordens, ou seja, um massacre. Devo silenciar? Mas a pior coisa que poderia acontecer seria confinar minha consciência em minhas palavras. Onde estaria? Quando um sacerdote não admoesta um pecador, este morrerá com seu pecado, e o sacerdote será culpado de falhar em corrigi-lo. Nessa bela imagem, o imperador é barrado na entrada da igreja pelo bispo. Santo Ambrósio impede Teodósio na Catedral de Milão, obra de Anton van Dyck. A tensão do momento transparece em todas as posturas corporais da cena. Os braços, Ambrósio detém o imperador. Atrás do monarca, um soldado desafiante empertiga o corpo. Os presentes atônitos surpreendem-se com a autoridade do bispo, que, resoluto, se nega a receber um pecador em local sagrado. Tempos distintos. Teodósio tentou entrar na igreja, mas foi sumariamente barrado pelo bispo. Após algumas tensas semanas, o imperador finalmente cedeu. Despiu-se de todas as suas insígnias imperiais, vestiu um saco de penitência e pediu perdão por seus pecados. O bispo aqueceu. César deveria obedecer à moral cristã. Mais tarde, o próprio imperador confessou que Ambrósio fê-lo compreender o verdadeiro papel de um bispo cristão. Surgia assim um novo paradigma ético a regular o comportamento dos governantes. Para a igreja, o primeiro dever dos reis era de ordem espiritual, salvar-se e se esforçar para a salvação de seus súditos. Isso foi muitíssimo bem destacado por Henri Xavier Arquillier em sua obra muito citada e pouco lida, O Agostinismo Político. A diluição da ordem natural na ordem espiritual. Isso só se completaria efetivamente na Idade Média e seria dissolvido na modernidade. As monarquias bárbaras. Clovis, o novo Constantino. Com as invasões do século V e o fim do Império Romano do Ocidente, o panorama da Europa Ocidental mudou sensivelmente. As tribos bárbaras, visigodos, francos, suevos, ostrogodos, vândalos, etc., em maior ou menor grau, tinham um caráter bastante simples de sua realeza. Seu fundamento era a força, o prestígio guerreiro, não o direito. A noção abstrata de res pública ficou restrita aos âmbitos religiosos. A igreja foi a grande mantenedora da tradição romana. Por isso, Igreja Católica Apostólica Romana. De um modo geral, nesses primeiros tempos medievais, a monarquia era eletiva, embora as tribos respeitassem os direitos de sangue ou estirpe.
Contudo, houve um triunfo do privado sobre o público. O poder se revestiu de um caráter patrimonial. O reino podia ser repartido como uma herança privada. O direito, as leis, recuaram das considerações gerais para as particulares para tentar normatizar os conflitos meramente rotineiros do dia a dia, roubo de animais, estupro, etc., que assim assumiram proporções dramáticas. Por exemplo, um pouco mais tarde, o bispo Teodulfo de Orleans, por volta de 798, em visita à Gália Narbonense, atualmente a Provença e o Languedoc, queixou-se amargamente de assistir um roubo punido com a pena de morte e o homicídio com o pagamento em dinheiro. Regressões, já disse Jacques Le Goff, do gosto, das técnicas, da administração e, para o caso que nos interessa aqui, da majestade do governo. Por exemplo, o rei Franco era entronizado por elevação em seu escudo e tinha como único sinal de distinção uma lança e seu cabelo comprido. Rex crinitus. A descrição dos reis merovingios, reis indolentes, posteriormente feita por Eginhardo, é muito famosa. Diz-se que a família merovingia, de onde os francos costumavam escolher seus reis, durou até os tempos de Childerico. Ele foi destituído, tosquiado e confinado em um mosteiro por ordem do pontífice Estevão. Embora possa parecer que essa linhagem tenha acabado com ele, na realidade, há muito tempo ela carecia de sua força vital, pois não ostentava qualquer distinção a não ser um vazio título de rei. De fato, tanto as riquezas quanto o poder do reino estavam nas mãos dos prefeitos do palácio, chamados de majordomos, a quem correspondia a máxima autoridade. Ao rei, portanto, só restava a satisfação de seu título real e o fato de sentar-se no trono com sua longa cabeleira, sua barba crescida e adotar a atitude de um governante. Concedia audiências aos legados que vinham de todos os cantos e dispensava-os como se isso fosse sua responsabilidade, com palavras que eram, de fato, sugeridas ou até mesmo impostas a ele. Exceto um inútil título real e uma renda para uma manutenção muito precária, que o prefeito do palácio lhe concedia como melhor lhe aprovesse, o rei tinha somente uma propriedade pouco rentável, na qual havia uma casa e um reduzido número de servos, que lhe proporcionavam o necessário e lhe demonstravam respeito. Para onde tivesse que ir, usava uma carroça arrastada por bois ungidos e conduzida por um boiadeiro. Dessa forma, ele viajava para o palácio e para a Assembleia Geral de seu povo, celebrada anualmente para o bem-estar do reino, e depois retornava para sua casa. O majordomus ficou encarregado da administração do reino e de tudo que deveria ser feito ou decidido dentro ou fora do mesmo. Eginhardo, Vida de Carlos Magno. Aqui uma moeda real. Pode descer? Selo, na verdade, perdão, de Childerico I na tumba de Tournai, oferecida por Le Cavelier de Caen. Destaque para os longos cabelos do rei, ou, como disse Le Goff, um rei Sansão com crina. Embora alguns historiadores considerem essa descrição de Eginhardo a respeito dos reis merovingios um exagero com motivos políticos, com objetivos políticos, para destacar e enaltecer os carolíngios, o fato é que as monarquias bárbaras que se instalaram nas regiões do antigo Império Romano do Ocidente tinham concepções de governo bem mais rudimentares que a cultura romana que a precedeu. Dessa mescla e sobreposição de culturas desniveladas, as bárbaras e a greco-romana, nasceu a monarquia medieval. Seja como for, culturalmente, esses bárbaros eram primacialmente brutais. As considerações históricas de Michel Rouche são definitivas. Eles embriagavam-se facilmente, empanturravam-se até vomitar e pilhavam tudo à sua volta, só deixando terra vazia. Como disse um observador em 888, cada qual quis se fazer rei a partir das próprias entranhas. Nesse verdadeiro recuo civilizacional, a Igreja foi a única a tentar disciplinar as desenfreadas paixões dos grupos envolvidos na disputa do poder monárquico. Aos olhos dos
invasores. A igreja era o império. Já durante o papado de Gregório Magno, os peregrinos bárbaros que chegavam a Roma consideravam o Papa um legítimo representante da ideia imperial e da própria Roma. Por isso é que os reis merovingios costumavam apresentar sua autoridade sempre associada ao Império Romano, como de resto a maior parte das monarquias bárbaras. Tal fascínio era irresistível. As cartas do bispo Remígio de Reims a Clovis, analisadas por Marcelo Cândido da Silva, que de resto se debruçou sobre o período em um belo trabalho, mostram a ascensão desse personagem na província romana da Bélgica II, além de ressaltar, a meu parecer, a constante intenção da Igreja de civilizar e domesticar com valores éticos cristãos a monarquia. Em uma delas, logo após a conversão do rei Franco ao cristianismo, o bispo o admoesta: ao senhor insigne e magnífico pelos méritos, o rei Clovis, Remígio, bispo, um grande rumor chegou até nós. Vós assumistes a administração da Bélgica II. Isso não é novo, pois tu terás começado por ser aquilo que teus pais sempre foram. É pelos atos que se reconhece o homem. Tu deves te associar conselheiros que possam ornar tua fama. Teu benefício deve ser casto e honesto. Tu deverás relatar aos teus bispos e recorrer sempre às suas deliberações. Anima teus cidadãos, alivia os aflitos, favorece as viúvas, alimenta os órfãos. Mais do que iluminá-los, que todos te amem e te respeitem. Que a justiça seja proferida de teus lábios. Não requisite nada dos pobres e dos estranhos. Não se permita receber presente deles. Que teu tribunal esteja aberto a todos os homens, para que ninguém saia carregando mágoas por não terem sido ouvidos. O Senhor possui as riquezas que seu pai lhe deixou. Use-as para pagar os resgates dos cativos e libertá-los da servidão. Se alguém for admitido à sua presença, não deixe que ele se sinta como um estranho. Divirta-se com seus homens, converse com os anciãos. Se o Senhor deseja reinar, mostre-se digno de fazê-lo. Esse é o rei Clovis. Sepultura do rei Clovis na Basílica de Saint-Denis. Clovis foi exumado da abadia de Santa Genoveva, que ele mesmo fundou no século VI, então nomeada Mosteiro dos Santos Apóstolos. Essa abadia, em que descansavam os restos mortais do rei Franco, tornou-se, no século XII, um dos berços da Universidade de Paris. Marcelo Cândido conclui que a autoridade pública de Clovis e de seus sucessores provinha de uma estreita relação com as práticas, hierarquias e símbolos da romanidade. Claro que somadas às vitórias militares, como, por exemplo, a Batalha de Voilé, em que os francos derrotaram os visigodos, com auxílio dos burgúndios. Clovis foi, sobretudo, um guerreiro vitorioso e implacável. Mas acrescento, símbolos da romanidade revestidos de ideais éticos e normas de conduta cristãs, como já destaquei anteriormente. Por isso, é fundamental que nos debrucemos no último ponto dessa conferência. A conversão do rei Clovis... muito obrigado. A conversão do rei Clovis, primeiro rei do Ocidente medieval a tornar-se católico. O depoimento mais antigo é uma carta do bispo Ávito de Vienne, escrita em 496 ao rei, no mesmo ano de sua conversão. Bispo Ávito de Vienne ao rei Clovis. Os seguidores do erro ariano tentaram em vão, por intermédio de uma nuvem de opiniões contrárias e falsas, esconder de sua extrema sutileza a glória do nome cristão. Embora entreguemos essas questões à eternidade e confiemos que a verdade da crença de cada homem se revele no julgamento vindouro, a luz da verdade reluziu mesmo em meio às sombras presentes. A providência divina encontrou o árbitro de nossa era. Sua escolha é uma sentença geral, sua fé é sua vitória. Seus ancestrais prepararam-lhe um grande destino.
O Senhor desejou preparar coisas melhores para os pósteros. O Senhor segue seus ancestrais ao reinar neste mundo. Abriu aos seus descendentes o caminho a um reino celestial. O dia celebrado como a natividade do Senhor também lhe pertence, pois nele o Senhor nasceu em Cristo, como Cristo nasceu para o mundo, no qual o Senhor consagrou sua alma a Deus, sua vida aos contemporâneos, sua glória à posteridade. O que deve ser dito da gloriosa solenidade de sua regeneração? Se não pude assistir em pessoa junto aos ministros do ritual, partilhei de sua felicidade. Vimos com os olhos do Espírito essa grande visão, quando uma multidão de bispos ao seu redor, no ardor do santo ministério, derramou sobre seus membros reais as águas da vida. Quando essa cabeça, temida pelos povos, curvou-se diante dos servos de Deus. Quando suas madeixas reais, escondidas sob um elmo, foram impregnadas em óleo santo, sagrado. Quando seu peito, aliviado de sua couraça, brilhou com a mesma alvura das vestes batismais. Não duvide, mais próspero dos reis, que esse tecido macio lhe dará mais força que suas armas. Qualquer fortuna que lhe tenha sido tomada agora, a santidade lhe concederá. Como se percebe nesse extrato dessa carta, o bispo Ávito celebra a conversão de Clovis. Infelizmente não está datada. Os outros registros, uma carta do bispo Nicésio de Trier e a história dos francos de Gregório, bispo de Tours, são posteriores, mas não excludentes, como se costuma afirmar. O bispo Nicésio escreve à rainha Clotilda, primeira esposa de Albuíno, rei dos Lombardos. Ela era filha de Clotilde, esposa de Clovis. Por isso, o bispo recorda a ela como seu pai se converteu ao catolicismo, graças à sua mãe. Portanto, ele a admoesta a não descansar até converter o rei, pois o marido descrente é santificado pela esposa. Quanto à história dos francos, é o texto mais tardio que aborda a conversão de Clovis e o mais famoso. Gregório inicia assim sua narrativa. A rainha Clotilde, já convertida, pediu ao rei que permitisse batizar o filho primogênito. A seguir, ela faz uma peroração contra os deuses pagãos, mas o rei se manteve firme em sua descrença em relação ao cristianismo. A rainha, entretanto, desobedeceu o rei e batizou seu filho, mas, para seu infortúnio, a criança morreu, justamente no momento em que estava vestida com os trajes do batismo. Por isso, o rei vociferou contra o Deus cristão. A rainha, pesarosa, porém crente, afirmou: eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que não me julgou digna e receber em seu reino a criança gerada em meu ventre. Meu espírito está livre de pesar sobre esse acontecimento, pois eu sei que aqueles que são chamados deste mundo nas vestes alvas do batismo serão cuidados sob as vistas de Deus. Posteriormente, ela deu novamente à luz. A criança, Clodomir, foi igualmente batizada, mas o rei permanecia convicto em sua posição. Entre mentes, uma guerra foi iniciada contra os alamanos, nome que engloba uma aliança de várias tribos germânicas, quando aconteceu uma batalha decisiva em Tolbiac, hoje Zülpich, na Renânia do Norte-Westfália. E aqui a rainha Clotilde na Notre Dame. Gregório nos conta que Clovis estava a ponto de perder a batalha, quando suplicou aos céus por Jesus Cristo e prometeu que, se conseguisse a vitória, se converteria. E aí, as palavras de Clovis, rei franco. Se tu me concederes a vitória sobre esses inimigos e a experiência comprovar o poder que o povo dedica a teu nome, então eu também crerei em ti. Clamei por meus próprios deuses, mas eis aqui a prova que eles me abandonaram sem me ajudar. Por isso, não acredito que tenham poder algum, já que não vêm em socorro de seus servos. A ti invoco, em ti sou forçado a acreditar, se puder ser afastado das garras dos meus adversários.
Milagrosamente, após Clovis fazer esse rogo em meio ao combate, os alamanos fugiram. Com a morte de seu rei, os alamanos não só se renderam, como se ofereceram para serem homens do rei Franco. De volta, Clovis relatou o acontecido à esposa. Provavelmente em júbilo, a rainha em segredo convocou o bispo Remígio e pediu que ele aproveitasse a oportunidade e admoestasse o rei à conversão. Contudo, Clovis ainda permanecia hesitante. Seus homens aceitariam isso? Quando se dirigiu a seu povo, outra surpresa. Os soldados clamaram a uma só voz que estavam prontos para seguir o Deus do bispo Remígio. Ao saber disso, exultante, o bispo preparou a cerimônia. Então, como um novo Constantino, ele, Clovis, adentrou a água para livrar-se da antiga lepra, para enxaguar nessa nova correnteza as manchas de dias passados. Enquanto se dirigia para ser batizado, o santo de Deus disse essas palavras, saídas de seus lábios eloquentes: curva humildemente tua altiva cabeça, sicambro. Adora o que queimaste, queima o que adoraste. E o santo Remígio, o bispo, possuía muito estudo, era, acima de tudo, versado na arte da retórica e tão exemplar em sua santidade que seus milagres equiparavam-se ao de São Silvestre. Foi preservado para nós um livro a respeito de sua vida, no qual está relatado como ressuscitou um homem dos mortos. Portanto, o rei se confessou ao Deus Todo-Poderoso, 3 em 1, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ungido com a sagrada crisma com o sinal da cruz de Cristo. De seu exército foram batizados mais de 3.000. Sua irmã, Albofleda, que não muito depois foi levada à presença do Senhor, também foi batizada. A analogia no texto é importantíssima. Gregório recorda Constantino. As circunstâncias lhe parecem semelhantes, e são. A meu juízo, o fator decisivo de toda essa história foi a atuação da rainha Clotilde. Muito mais do que quaisquer motivações políticas, o papel da rainha foi fundamental. Aliás, as mulheres foram fundamentais na evangelização do mundo medieval, especialmente as rainhas. É por isso que é um absurdo que Jacques Le Goff tenha dito, em sua Civilização do Ocidente Medieval, que o rei Clovis foi esperto, pois ao se converter, jogou uma cartada religiosa para conseguir o apoio da poderosa hierarquia católica e do não menos poderoso monaquismo. Marcelo Cândido, mesmo que em menor grau e com muita erudição de fato, com sua definição de realeza constantiniana para o reinado de Clovis, também está nesse rol de grandes interpretistas maquiavélicos, ou, como bem definiu Arquillier, os que observam o passado com um ângulo moderno. Não obstante, a relação entre a monarquia e a Igreja Católica no alvorecer da Idade Média de fato era estreitíssima. Creio que o erro de boa parte da historiografia reside na avaliação das motivações. Na visão dos papas, as monarquias deveriam estar sujeitas ao poder espiritual, como o corpo está sujeito à alma. O corpo deveria interferir somente quando a alma estivesse atribulada. Por exemplo, nesse mesmo período, o Papa Gregório Magno admoestou o rei da Austrásia, Childeberto II, neto de Clovis, a salvaguardar a disciplina eclesiástica. Também exortou a rainha Brunilda, recém-convertida ao catolicismo, esposa do rei Sigeberto, filho de Clotário, a reprimir a simonia, obrigar os súditos a abandonar os sacrifícios aos ídolos, disciplinar os violentos, adúlteros e ladrões por meio do temor da vingança divina. E isso, segundo Arquillier, com uma notável mansidão, em que pese os tempos turbulentos que viveu. Para ser real, por fim, a monarquia deveria ser católica. Gregório afirma claramente isso ao rei Childeberto. Ser rei não é em si, não é em si nada de maravilhoso, pois outros o são. O que importa é ser um rei católico. Gregório Magno. Conclusão. É uma iluminura já posterior
da conversão e da sagração de Carlos Magno. Rex Adeo Coronatus. Na iluminura para a estupefação dos presentes, o Papa Leão III coroa Carlos Magno, imperador, na Basílica de São Pedro. Antes de celebrar a missa de Natal, o Papa lhe impôs a coroa e convidou os presentes a aclamá-lo como Carlos Augusto, coroado por Deus, magno e pacífico imperador dos romanos. Não obstante, segundo Engenhardo, caso soubesse das intenções do pontífice, Carlos não teria entrado na igreja. Por uma feliz coincidência do destino, a oportunidade de proferir essa conferência nesse encontro somou-se ao jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. Quando pude presenciar os programas da BBC de Londres, que apresentaram todas as festividades, mas, sobretudo, documentários sobre a história recente da monarquia inglesa, o modo como os britânicos se relacionam com sua tradição monárquica e o papel do soberano em suas vidas. Em uma das cenas mais interessantes, a rainha, jovem, proferiu um pequeno discurso no qual tratou do sentido da palavra servir. Afirmou que dedicaria toda a sua vida, não importasse o quanto durasse, a servir seu povo. Profundo sentido nobiliárquico medieval. O poder deveria servir a nação, pois parte da função do monarca era e é expressar o sentimento coletivo, reciprocidade social, entrega, continuidade, solidez, tradição, bom senso, carisma, hoje diríamos vocação. Todos esses notáveis conceitos nasceram no turbilhão da Alta Idade Média. A gênese da monarquia medieval, portanto, brotou em solo conturbado, mescla de romanidade e barbarismo, impossível de ser inteiramente destrinchada. O fato é que seu assentamento temporal teve o beneplácito da Igreja, talvez melhor seja dizer bênção, com vistas à eternidade. Na educação régia, movida pelos clérigos, o papel do monarca era, acima de tudo, salvaguardar as almas de seus súditos. Orientados para o além, mas submersos na tensão entre o reino celeste e o reino terrestre, efêmera vertigem de conspirações, tramas, invídias e assassinatos, os reis medievais tiveram a longo prazo sua civilidade lentamente conquistada graças à Igreja Católica. Tamanha era essa preocupação eclesiástica que, no final do período que aqui nos debruçamos, os religiosos começaram a compor espelhos de príncipes para os soberanos, tratados comportamentais de ética e moral, os primeiros escritos ocidentais de filosofia política. Um deles foi a obra Caminho Real, Via Regia, escrita pelo monge beneditino Esmaragdo de São Miguel, para o rei Luís o Piedoso, neto de Carlos Magno, o primeiro rei ungido e coroado em uma mesma cerimônia, educação da monarquia. Personagem novo na história, lentamente educado na forja dos princípios éticos cristãos, o rei medieval tornou-se ungido e ministerial em sua gênese. Em nosso imaginário, em nossa memória histórica coletiva, a monarquia e seus ideais solidificaram nossa civilização. Cimento da fracionada sociedade medieval, eles proporcionaram princípios de ordem e de unidade. Pois, como bem recordou Marc Bloch, fosse para uma terra, fosse para um homem, ter vários senhores era quase normal, ter vários reis, impossível. Muito obrigado. Agradecendo a ilustre palestra, tão bem fundamentada, tão bonita, que mostrou a origem da verdadeira monarquia. A verdadeira monarquia, a monarquia ocidental,
é muito superior à monarquia dos países árabes, de outras coisas, enfim, não digo árabes, mas quaisquer outras monarquias. Por quê? Porque ela foi fundamentada nos princípios cristãos. Então, nós queríamos convidar o professor a responder perguntas daqueles que tivessem. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Cláudia e eu gostaria de fazer, assim, talvez mais um adendo que eu acho muito importante, porque é muito frequente com o que acontece relativo à conversão de Constantino. O homem, geralmente, ele é educado pela mãe até uma certa idade, na adolescência, quando ele passa a ter mais influência do pai, etc. O que não se fala muito, e não sei porquê, é que justamente a mãe de Constantino, ela foi inclusive canonizada. Ela foi uma mulher tão extraordinária que ela é Santa Helena, e ela é representada sempre com uma cruz. Em algumas representações como uma mulher jovem, mas numa representação mais exata, como uma senhora de idade. Porque, como o senhor mesmo falou, Constantino, digamos assim, ele fez uma conversão um tanto política. Creio que ele se batizou apenas às vésperas da morte e continua a cometer crimes, como o senhor relatou. E Santa Helena, que era uma cristã realmente fervorosa, do mais alto nível espiritual, ela, para purgar os pecados do filho dela, Constantino, ela fez, creio que por volta de 70 anos, uma peregrinação em condições muito precárias, porque ela era uma mulher muito idosa naquela época, né? Século IV, ela foi a pé, ou quase isso, ou a cavalo, de Roma até o que seriam hoje os locais santos. Se eu disser qualquer coisa errada, o senhor pode me corrigir, né? E foi ela que justamente estabeleceu, ela entrou em contato com, digamos assim, os bispos locais, etc. e tal, e ela estabeleceu os locais santos. Aí eu não posso afirmar assim com muita precisão, porque eu não estudei o assunto profundamente, mas creio que a questão da cruz de Cristo, eles encontraram várias, digamos assim, lugares onde havia 3 cruzes enterradas, né? E havia uma pessoa muito doente, à beira da morte, e ela queria ver qual daquelas cruzes tinha poder miraculoso. E ela trouxe do local mais provável as 3 cruzes ao doente, que já estava à morte, e, sem saber qual, ele tocou a uma, a outra e a outra. Aquela que ele tocou e imediatamente se curou foi considerada a cruz de Cristo, porque foi a cruz que operou o milagre. Então, essa mulher foi extraordinária, porque ela criou os locais santos, e a igreja, propriamente dita, deu a ela o valor que ela merece, canonizando-a, né? Mas, infelizmente, quando se fala sobre Constantino, fala-se muito pouco dela. E, na realidade, o mérito maior foi dela, porque se já houve em Constantino uma receptividade ao cristianismo, que se fala apenas na questão do sonho, em Hoc Signo Vinces, mas já havia uma receptividade pela educação da mãe. Então, é só um adendo, não sei se o senhor teria algo a acrescentar. Muito obrigado. Apenas uma leve correção. Na verdade, eu defendi que Constantino não se converteu com motivações políticas. Mas, de resto, eu só não enfatizei mais o papel da mãe. Falei um pouco das mulheres aqui, sim, porque há pouco tempo participei de um congresso de literatura medieval e fui falar sobre as mulheres medievais, e havia um grupo lá forte de feministas aguerridas que quase me surraram, e eu fiquei um pouco traumatizado com essa experiência e fiquei temeroso de falar um pouco das mulheres, né? Mas, de fato, as mulheres tiveram um papel
preponderante na conversão de todo o Ocidente medieval, as rainhas, imperatrizes e tal. E é fato. Sim. Mas não se destaca isso porque hoje a visão do politicamente correto e a visão materialista, dizer que as mulheres ajudaram a converter o mundo é uma coisa que pega mal para as mulheres hoje. Não sei porquê, mas isso é fato na universidade, infelizmente. Eu gostei muito da intervenção da senhora sobre Santa Helena, porque, de fato, as mulheres, na antiguidade, no período do paganismo, eram consideradas coisas. Foi a Igreja Católica que redimiu as mulheres. E de todas as mulheres, de todos os seres humanos mais honrados, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus e homem, é a Santíssima Virgem. Não há nenhuma mulher na história da humanidade, nunca haverá, que será tão honrada, tão dignificada, e a qual nós tanto recorremos como a Santíssima Virgem. E, de fato, Santa Helena se deve à invenção da Santa Cruz, como se diz, a Santa Helena. Foi ela que encontrou a Santa Cruz e trouxe, hoje em dia, essas relíquias do Santo Lenho, espalhadas por todo o mundo, e todos os milagres resultantes dessas relíquias são a prova da autenticidade da Santa Cruz. E hoje não há historiador sério, cientista sério, que negue a autenticidade da Santa Cruz. A mesma coisa com Santa Clotilde, que Clóvis prometeu converter-se a Deus se Clotilde se vencesse. E há muito bonita a conversão, a descrição do batismo de Clóvis. Depois ele recebeu o conselho de São Remígio: curva sua cabeça, Sicandro, adoro que queima que adoraste. Ele depois, com todos os guerreiros o aclamavam, e Clóvis batia com a sua lança no chão e dizia, ouvindo São Remígio descrever a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte e a injustiça foi feita com o Filho de Deus, ele batia com a sua lança no chão e dizia: se estivesse lá com meus francos, que estaria lá para defender a Nosso Senhor. E, de fato, foi por isso que a França é a filha primogênita da Igreja. Foi a primeira nação que, enquanto tal, se converteu. E até hoje, a França tem esse título, mas no Brasil, nós tivemos nas nossas moedas o inox signo vintes. Todas as moedas do Império está o brasão da monarquia com a frase de Constantino, inox signo vintes. E, portanto, o Brasil é um país marcado exatamente pela Santa Cruz. Desde toda a eternidade, o Brasil tem no seu firmamento o Cruzeiro do Sul, e não há nenhum país no mundo que considere o Cruzeiro do Sul como propriedade própria, como o Brasil. E, aliás, o Cruzeiro do Sul foi o primeiro a discernir no hemisfério sul o Cruzeiro do Sul, foi o mestre João, que era o cartógrafo da Esquadra de Cabral. Antes disso, ninguém conhecia o Cruzeiro do Sul. Foi ele que discerniu a constelação e que viu que, somando-se 4 vezes a haste para o lado principal, mais longo da cruz, teria o sul. Bom, creio que agora temos uma pausa e depois a segunda conferência. Se não houver outras perguntas, nós vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Mas ainda, se houver alguma pergunta, estamos à disposição. Inicialmente, eu cumprimento a mesa na pessoa do eminente príncipe, Dom Bertrand, e agradeço muito a sua palestra. Eu tive uma grata oportunidade, eu estive na Inglaterra por ocasião dos festejos, eu e minha esposa como turistas, e nós ficamos assim embebidos de tanta emoção ao vermos a deferência que o povo britânico tem para com a sua rainha, no sentido em que ela se identifica como o Estado, a pessoa que serve o Estado. Na medida em que ela consagrou toda a vida, logo após a morte do pai dela, né, que todos nós sabemos, o rei Jorge VI, que ela tinha apenas 26 anos de idade, e até com cenas engraçadas, porque nós chegávamos nos locais mais cedo, e os ingleses, eles se sentiam como de direito de ficar no nosso lugar, porque teve até uma senhora idosa que ela disse: "This is my queen", é minha rainha. Então, chegou uma situação interessante em que eu respondi:
é sua rainha, mas é um ícone mundial, né? E nós chegamos primeiro. Mas o mais interessante é essa representação da monarquia em uma época, como disse o nosso príncipe Dom Antônio, que os órgãos multinacionais tentam mitigar o princípio da soberania. Essa é uma questão muito perigosa, porque um país ele não pode perder sua soberania. E essa soberania nos estados monárquicos, ela se confunde com a própria pessoa do soberano. É algo muito bonito, muito natural, que somente em países monárquicos a gente presencia. Então, agradeço muito essa oportunidade, que realmente veio ao encontro a que nós vimos. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, família Imperial. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao intuito que o senhor teve em fazer esse projeto. O senhor sabiamente conseguiu criticar Jacques Le Goff, o que no ramo acadêmico é uma coisa meio complicada, principalmente porque muitos, grande parte da pesquisa com relação ao medievo, utilizam Jacques Le Goff e confirmam as teses. O senhor até utilizou Marc Bloch também, que eu acho que é fundamental para qualquer historiador. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor pretendia, com esse trabalho, fazer uma comparação entre a monarquia medieval, a ideia católica, o sentido do simbolismo católico da monarquia medieval com a monarquia contemporânea? Porque eu estava até combinando com o Hans aqui, quando o senhor citou a Elizabeth II, o senhor fez um pequeno salto, né? O senhor foi de Clovis a Elizabeth II. Então, eu achei uma coisa meio... Eu estava de Clovis e tal, e do nada veio Elizabeth II. Tomei um susto. Então, eu gostaria de tirar essa dúvida. O senhor realmente pretendia, com este trabalho, fazer essa comparação de simbolismo entre a monarquia católica medieval e a contemporânea? Não. Por quê? Em meus trabalhos, eu tento, ao invés de trazer o passado para o presente e interpretá-lo à luz de conceitos contemporâneos, eu creio que a melhor postura hermenêutica do historiador é retornar ao passado, tentá-lo compreender na sua linguagem, no seu mundo. De fato, eu dei um pulo na conclusão, porque me chamou muito a atenção essa declaração da Rainha Elizabeth, isso na década de 50, logo depois que ela foi entronizada, porque as palavras que ela usou se encaixavam, os conceitos que ela abordou se encaixavam perfeitamente na concepção medieval da monarquia. Todas aquelas palavras, aí correndo anotei, eu não sei gravar DVD, eu tenho problemas com a tecnologia, né? Aí fiquei anotando correndo as palavras porque me soaram como se fosse uma rainha clássica, uma rainha medieval. Mas, de resto, não. Eu não tento porque já dá um trabalho enorme compreender o passado. É um trabalho enorme. Pesquisar a documentação, tentar achar boas edições ou boas traduções, isso já me consome um tempo enorme. E fazer essa ponte com a contemporaneidade, acho que é um trabalho mais assim, de maturidade, assim, de uma pessoa mais velha que tem já um tempo de estrada e que consegue fazer essas grandes digressões que ainda talvez eu não me sinta capaz de realizar, entende? Mas não, o objetivo não foi fazer uma comparação, foi fazer uma exposição a mais sintética possível devido ao tempo da forja da monarquia na Alta Idade Média, que é um período bastante difícil de entender, bastante tumultuado. Obrigado.